Foi, será? Tá Deixa eu- piscando Vou 000, salvar mas não agora. apareceu. O foguete levantou voo? Começou a Agora acho que gravar. foi, hein? Agora foi, Agora hein? foi. Apareceu. Maravilha. Estamos ao vivo. Então já estamos ao vivo em vários Para todo o lugares Brasil. do Brasil, do mundo, do planeta. Não sei se tiver alguém em Marte, na Lua, em alguma estação planetária nos assistindo também. É possível, né? É possível. Então, gente, antes de mais nada, muito bom dia a todos os bravos e bravas guerreiras que nos assistem já tradicionalmente terças-feiras às 11 horas da manhã. Hoje é dia 19 de maio. Estou aqui mais uma vez com o meu amigo Eduardo Scorel, o meu amigo Juca Badaró, e hoje nós temos duas participações especialíssimas, Cavi Borges e Bebeto Abrantes, direto do Rio de Janeiro. Então temos 3 pessoas do Rio de Janeiro hoje, eu aqui de São Paulo e o Juca lá em Lençóis. Então bom dia para todos, bom dia, Scorel. Como é que está o clima hoje aí? Bom estar com vocês aqui. Bom dia, Juca. O Juca tá de novo, né, naquele cenário bem ruim. Peço desculpas para a galera que está assistindo, se alguém se sentiu ofendido aí com aquele cenário maravilhoso do Juca. Pois é, rapaz, aqui no coração da Chapada Diamantina, em Lençóis. Lençóis até agora não tem nenhum caso de coronavírus, né? A gente tem, o pessoal daqui da prefeitura tem feito um trabalho para segurar a contaminação, então a cidade está fechada, ninguém entra e ninguém sai. Eu quero saudar aqui o Bebeto Borges e o Bebeto e o Cavi. É uma satisfação estar com vocês dois aqui e vai ser muito bacana esse encontro para a gente falar desse filme importantíssimo, que é o Me Cuidem-se. Beleza, Cavi, salve, salve, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Queria agradecer o convite, dizer que aqui no Rio está um sol danado. Estamos da janela aqui apreciando a vista. Aliás, eu vou aproveitar, o Rio chegou a atingir 86% de isolamento social, praias vazias, e eu li uma notícia de que quando baixou para 70%, o pessoal ficou preocupado. Aqui em São Paulo, a gente não está conseguindo chegar a 50%, né? E com esse clima cinza, com esse tanto de prédio, poluição. Então, dá os parabéns aí, porque o Rio de Janeiro, em comparação com São Paulo, tem conseguido manter uma taxa de isolamento social muito maior, né? E um salve também para o Bebeto Abrantes, que também está conosco nesta live interplanetária de hoje. Tudo bom, Bebeto? Olá, pessoal. Olá, Juca. Olá, Piero. Olá, Cavi. Olá, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês para discutir o filme. Eu acho que o filme continua se fazendo, né? Como todo filme, só que esse, por se tratar de um filme-processo, eu penso que esses encontros, essas conversas são de uma riqueza para a gente enorme. E espero que, de algum modo, agrade também e traga boas questões aí para todos. Então, maravilha. Então, antes de mais nada, para quem não conhece o projeto que estes dois rapazes estão, neste momento, tocando, eu vou compartilhar com quem estiver nos assistindo, no primeiro a tela aqui da página do Facebook. Este é o projeto que vai ser o tema principal da nossa live hoje, Me Cuidem-se, um filme processo. Então, é um projeto muito bacana. Se vocês quiserem conhecer, aqui na página do Facebook tem muitas informações. E já me chamou a atenção, e eu queria até que o Cavi e o Bebeto falassem um pouco do projeto, um doc quarentena. Curioso, né? Um filme processo, um doc quarentena. Então, eu queria que vocês falassem, Cavi e Bebeto, primeiro, para quem ainda não conhece, para quem está nos assistindo, afinal de contas, o que é Me Cuidem-se? Fala aí, Bebeto. Bebeto foi o que teve a ideia e convidou. Então, fala aí, Bebeto. Depois eu complemento. Não, o Cavi, a gente já estava fazendo outras coisas e a gente se conhece há muitos anos. Meus filhos cansaram de derrubar DVD lá na Cavídeo, subiu nas estantes para pegar o DVD, pá, pá, caía tudo. E nesse ano a gente estava com um outro projeto. E quando eu tive essa ideia, a primeira pessoa que eu pensei imediatamente em convidar e em ter como parceiro nessa realização foi o Cavi. E não poderia estar sendo melhor. As afinidades que a gente já tinha só têm crescido e as discussões também, né? Então, é um filme quarentena e, ao mesmo tempo, a gente diz que é um filme processo, porque o processo ele dura exatamente o período da quarentena, né? A gente começou dia 20 de março
E no dia 30 de março estamos lançando a parte 1, um filme urgência nesse sentido também, né? E ele se estende, lançamos essa semana, ontem, mais precisamente, a parte 4, e ele se estende até o momento que a gente sabe que é altamente polêmico, em que a pandemia estará minimamente controlada. Então, o período narrativo dele é o período da quarentena, é a vivência desses personagens ao longo da quarentena. E é um filme processo porque é a realidade que tem, em alguma medida, ou na medida mais forte, roteirizado, né? A gente não tem um roteiro, e isso que foi colocado aí quando a gente estava batendo papo, né? Esse parece que é o filme que é a parte que mais tem sofisticações, e houve evolução dos personagens, evoluções mais significativas. Um dos personagens, inclusive, contraiu, embora, graças a Deus, aí ao Todos os Santos, sem nenhuma gravidade, o personagem que mora na comunidade de Santa Marta. Então, nessa medida que ele é um filme processo, né? E é um filme de compartilhamento também, porque na medida em que a gente vai soltando essas partes que são verdadeiras peças work in progress, a gente vai ouvindo, né, a todos vocês, a todos os amigos e amigas, e procurando incorporar a nossa linguagem e ao nosso conteúdo temático. Então, é quarentena porque o período dele é o período da quarentena, iniciado em 20 de março, e a gente não sabe exatamente quando. Vamos fechar a tampa, né? E é processo, porque esse processo se dá durante a quarentena, e é um processo que a cada dia, em todos os aspectos, a gente vai aprendendo com a realidade, lidando com a realidade, nesse ombro a ombro com os nossos personagens, não só a nível individual, mas a nível macro também, porque a pandemia está inserida num pandemônio que PQP, não é isso? Pois é, Bebeto. E eu antes de jogar uma pergunta para o Cavi, só dar um salve aqui para o pessoal que já está nos assistindo. Vanderlei, como sempre, aqui, marcando presença, Arthur, a Gília, lá de Lençóis também, o Euclides, a Renata, a Paula Gomes. Bom dia para todos aí nos assistindo. Ô, Cavi, eu queria te perguntar como é que funciona a questão do envio dessas imagens, que tipo de contato você tem com as pessoas, são as pessoas que procuram vocês, são vocês que provocam as pessoas a gravar, como é que tem sido esse contato, e tudo contato virtual, né? Vocês não têm encontrado, evidentemente, essas pessoas pessoalmente, né? Então, até complementando o que o Bebeto falou, o Doc Quarentena foi eu que preenchi lá na página isso, não sei nem se o Bebeto sabia, mas, na verdade, é que também todo mundo está em quarentena, né? As pessoas não se encontram. É um filme onde não há encontro entre a equipe, entre os personagens e a equipe, entendeu? Tudo é feito de uma forma virtual, pelo celular, pelo WhatsApp, entendeu? As pessoas se filmam em casa e mandam quase que diariamente vídeos para a gente pelo WhatsApp, e aí eu mando para o Bebeto manda, quando mandam para ele manda para mim, a gente vê, debate, e vai já começando a pensar o próximo episódio, né? Assim, pensando, muitos filmes às vezes acabam, como eles estão, claro, influenciados pelo momento, pelo tempo, os assuntos às vezes se coincidem, às vezes também não, eles divergem totalmente, então a gente vai pensando no filme de acordo com o filme que a gente vai recebendo. E isso os personagens foram pessoas que a gente convidou inicialmente, algumas pessoas gostaram e estão seguindo, outras começaram e desistiram, falaram que não tinham mais tempo, que estavam enrolados, que achavam que não tinha nada interessante para falar. Então, é interessante também, e esse processo também mostra isso, que ao longo do filme, né, do passar do tempo, alguns personagens vão ficando para trás, vão desistindo, e outros vão chegando, né? A gente está conseguindo, de uma certa forma, manter 8 personagens fixos. E isso é uma dificuldade enorme, assim, porque há uma acomodação normal, há, às vezes, um esquecimento, as pessoas vão se readaptando a esse novo momento, né? Essa nova vida. Então, às vezes, as pessoas demoram para mandar, e a gente tem que meio que botar uma pilha, né? Manda aí, não esquece de mandar um vídeo. Vamos fazer o próximo episódio daqui a uma semana, manda, não esquece de mandar. A gente fica sempre, faz parte da nossa direção desse filme também, pilhar
as pessoas a não pararem de mandar, estimular elas a mandarem esses vídeos, porque sem esses vídeos a gente não consegue ter um filme, né? Porque é formado pelos vídeos que eles fazem e mandam para a gente, né? Pois é, Cavi, e enquanto você estava falando, eu acabei de fixar aqui o link para a primeira parte do filme. Vamos relembrar aqui, são 4 partes, a 4ª parte foi lançada ontem, por enquanto, né? A gente não sabe quantas partes vão existir até o final da quarentena. Então, antes de jogar o Escorel e o Juca na conversa, eu queria mostrar um trechinho da primeira parte do Me Cuidem-se. Eu já joguei o link aí nos comentários, quem quiser assistir depois com calma. Essa primeira parte tem aqui quase 30 minutinhos. Eu vou mostrar um trechinho bem do meio desse primeiro episódio, digamos assim. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Vamos lá. Então, eu vou passar aqui 2 minutinhos só desse primeiro episódio do Me Cuidem-se. Para a reportagem da Band News FM, Sérgio Leão. A Secretaria Estadual de Saúde mudou a estratégia de vacinação contra a gripe. A imunização agora vai ser feita de acordo com a faixa etária. Hoje eu estou aproveitando para fazer faxina, isso já é uma rotina minha. Quem mora sozinho, como eu, e vive trancado em casa, porque eu vivo trancado em casa, é difícil porque você tem que limpar a casa e no que você limpa a casa você acaba sujando a casa também. E eu costumo fazer alguns trabalhos dentro da minha casa, né? Algumas coisas com internet, transcrição de áudio, de uma série de coisas. Então, a maior dificuldade que eu tenho é limpar a casa mesmo, manter a casa limpa e arrumada, porque quando você sai, você não está bagunçando a casa. Agora, quando você está dentro de casa, você está o tempo todo bagunçando e arrumando a casa. Isso é horrível. Então, hoje eu vou lavar roupa, né? Eu lavo roupa no banheiro, eu não tenho máquina de lavar, né? Eu tenho 2 baldes. Ô, gente, só eu acho que eu compartilhei tela errada aqui, não estava aparecendo o vídeo para vocês? Não, Só o O áudio. filme não, só o áudio. só o áudio. Eu vou seguir a partir daqui, então acho que eu compartilhei tela errada, 1000 perdões. Acho que agora foi. Peço desculpas aqui pelo erro, vamos lá, agora vai. É basicamente assim que eu lavo minha roupa, aqui na mão, com chuveiro. Então é isso, hoje é meu dia de fazer isso. Boa noite, eu tô andando aqui pelo Santa Marta, ninguém nos becos assim, tá tudo vazio, aqui tá extremamente escuro e não tem ninguém no beco, acho que as pessoas no Santa Marta estão se conscientizando mais. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
Bom, eu evidentemente que escolhi esse trecho a dedo, né, para nos lembrar, né, do momento que a gente vive aqui no Brasil, além da pandemia. Eu gostei do pandemônio que o Bebeto falou, né? Além da pandemia, nós temos este sujeito como presidente, em que o mundo inteiro pede para as pessoas ficarem em casa na medida do possível, e ele diz o contrário, para as pessoas irem para a rua. Eu vi, inclusive, uma estatística ontem de que, desde o início da quarentena, o Jair Bolsonaro esteve presente em pelo menos uma aglomeração de pessoas por dia. É uma média assustadora, né? Porque a pessoa que deveria dar o maior exemplo para as pessoas evitarem aglomeração e ficarem em casa faz o contrário. Então, eu queria, primeiro, que o Escorel falasse um pouquinho sobre esse projeto, o que ele achou. E enquanto o Escorel fala, eu vou até compartilhar com vocês. O Escorel fez uma pequena reflexão, né, Escorel, digamos assim, sobre esse projeto. Está lá na página do Questões Cinematográficas na Piauí, na coluna tradicional, todas as quartas-feiras que o Escorel escreve. Eu vou compartilhar o link com vocês aqui nos comentários. Então, Silêncio e Ação, cinema em tempo de pandemia. Eu particularmente gostei do Ação, Escorel. Então, o que você achou desse projeto? Queria que você falasse um pouco das suas impressões com a gente também. A questão é um pouco essa, né? Quer dizer, é o dilema que eu acho que nós todos estamos enfrentando, né? O dilema entre nos recolhermos e silenciarmos e, por outro lado, nos manifestarmos, falarmos, reagirmos. Então, em primeiro lugar, Bebeto e Cavi, eu acho o projeto de vocês, eu acho que tem uma importância enorme antes de qualquer consideração sobre o resultado que vier. Eu acho que tem uma importância enorme como uma demonstração de vitalidade, quer dizer, que acho que é muito importante nesse momento, quer dizer, não nos deixarmos abater, que a gravidade da situação não pode ser exagerada, quer dizer, a gravidade da situação é enorme, né? E acho que a tendência, a inércia é muito grande, especialmente quando a gente está isolado, essa experiência nova para todos nós, de estarmos isolados, cumprindo a quarentena, né? Então, em primeiro lugar, eu cumprimento vocês vigorosamente pela iniciativa e acho que há no que vocês fizeram, no que a gente já pôde ver nessas 4 partes, a sugestão de algo extremamente interessante sobre esse período que a gente estava vivendo, feito literalmente no calor da hora, não poderia ser mais no calor da hora, quer dizer, fugindo daquela síndrome do documentário que foi chamada a síndrome do Hacking, né? O documentário sempre chega atrasado para celebrar algo que já aconteceu, entende? São poucos documentários que conseguem escapar dessa maldição e realmente serem um testemunho vivo. E eu acho que o filme de vocês tem tudo para ser isso. Eu não quero me alongar demais aqui, mas tem uma observação que eu queria fazer para talvez suscitar aí uma reação e uma manifestação de vocês, né? 2, na verdade, observações. A primeira, em relação à ideia da quarentena, propriamente dito, né? Quer dizer, vocês, pelo que eu li, pelo que o Bebeto conversou comigo, propuseram a buscar pessoas que estivessem em quarentena, né? Bom, mas, na verdade, a quarentena tem conceitos um pouco elásticos, dependendo de cada um, e há pelo menos 2 casos de personagens e que nós, meio por acaso, não foi combinado com o Piero, mas nós vimos nesse trechinho, né? O rapaz que só se filma de baixo para cima, que acho que é de São Gonçalo, se não me engano, é São Gonçalo? Sim, o Elvio, São Gonçalo. Elvio, e o que é mais, talvez, ainda do que ele, porque ele,
quando ele vai para a rua, logo no primeiro episódio, ele não entra em contato com ninguém, aparentemente, né? Ele vai para a rua, ele mostra as ruas vazias, as lojas fechadas, mas ele, em grande parte, está, de fato, isolado no apartamento dele, lidando com as questões. Agora, o personagem do Santa Marta já é uma situação mais delicada, né? E tanto que ele, se eu entendi bem, você disse que ele foi diagnosticado positivo. Ele não fez exame, como muita gente não está fazendo, mas ele teve febre e tosse seca. Ele teve os sintomas. Que era perfeitamente previsível, né? Quer dizer, ele saindo, vivendo, se relacionando com as pessoas, ele diz. Então, tem dois aspectos aí. Tem um aspecto que é o fato de que, ao contrário do que, em geral, acontece também nos documentários, em que os diretores, na sua onipotência, pretendem ter controle absoluto sobre tudo que acontece, nesse filme a margem de controle de vocês é pequena. Quer dizer, vocês convidaram as pessoas, propuseram participar do projeto. Se elas vão para a rua, se elas saem no Santa Marta, se elas se comportam dessa ou daquela maneira, está fora do alcance de vocês. No entanto, é uma questão crucial nesse momento, quer dizer, para quem pretende filmar. Questão sobre a qual já há uma discussão em plano internacional. Há um documento publicado no exterior, agora no dia 11 de maio, discutindo as condições para voltar a fazer documentários, e que basicamente começam pela necessidade do filme. O filme é necessário? Primeira questão. A segunda questão, há condições de segurança para quem faz o filme e para quem participa? E a responsabilidade, de alguma maneira, quer dizer, da responsabilidade, a gente não consegue escapar na medida em que a gente provocar situações que eventualmente possam pôr em risco algum participante. Para terminar, uma breve participação sobre a presença importantíssima no filme da Patrícia, né? É Patrícia, né? Que encena situações. Quer dizer, então, de repente, no documentário se infiltra, né, uma encenação das angústias de alguém não só confinado em casa, mas confinado num banheiro que não parece ser muito grande, e que, ao mesmo tempo, tem uma compulsão de observar o mundo exterior, que é a compulsão que move o documentarista, né? E acho fascinante o fato de que ela observa o mundo através do basculante da janela do banheiro. Quer dizer, então, é um pouco o testemunho dessa força que nos atrai para fora, né? Nos atrai para olhar pela janela, num primeiro momento, depois nos atrai para ir ao encontro de alguém ou de alguma situação, o que agora não é possível, a não ser através do olhar. E ela fazendo isso, acho que não poderia ter nada mais representativo desse momento do que observar o mundo através das frestas do basculante da janela. Quer dizer, nós estamos reduzidos a isso nesse momento. Então, passo a palavra, se o Piero me permitir, para o Juca, diretamente para a Chapada Diamantina. Pois é, valeu, Escorel. Eu acho que é importante isso que o Escorel coloca, né? Porque, e retomando um pouco aquilo que está no artigo dele da revista Piauí, que é esse dilema. O filme me parece que responde bem, o filme do Cavido Bebeto responde bem a esse questionamento, né? Quer dizer, como silenciar, né? Sem ficar inerte à mercê da crise, e como reagir à passividade imposta pelo confinamento, e que tipo de meio de expressão a gente pode encontrar nesse momento. Quer dizer, é uma proposta instigante, ao mesmo tempo provocadora, e a gente já falava aqui em outras lives que a Petra Costa está num projeto também sobre a quarentena, e tem um cineasta amigo meu italiano que morou na Bahia, o Max Gadino, que um produtor dele entrou em contato comigo, eles estão produzindo também um filme de quarentena,
Mas a inovação e a provocação que o Bebeto e que o Cavi fazem é justamente, eles não estão esperando a coisa acontecer. Veja, eles estão fazendo a coisa ao mesmo tempo agora. Ou seja, por isso, nesse sentido, que é um filme processo, né? Ele é ousado exatamente por isso. Porque é um filme que começou a ser feito, mas não há um final previsto, né? Eu assisti ontem o 4º episódio, e eu enxergo isso que o Escorel falou, esse progresso dos personagens, né? Como eles vão mudando o seu relacionamento com a câmera, né? E como os diretores também vão refinando o seu próprio modo de montar, o seu próprio modo de olhar esse material bruto que eles recebem em casa. Então, veja, eu acho que o desafio do filme é justamente isso, assim, é um processo que está sendo feito que você não tem um controle, não tem do resultado final. A gente não sabe em que ponto isso vai dar. Então, isso me parece que o filme traz, e para mim é o grande lance do filme. Assim, para mim é a grande diferença do que vai ser feito depois disso, né? É isso, Pedro. E aí, Cavi, Bebeto, sintam-se à vontade aí. Foram tantas provocações, né? Mas sintam-se à vontade. Cavi, vai você agora. Vai você. Uma coisa que eu fico refletindo, assim, seguindo essa fala do Juca, depois que a gente fizer esses episódios, como vai ser esse longa, né, que a gente pretende fazer com esse mesmo material, mas que seja diferente, seja igual, mas diferente, né? Que fale da mesma coisa com o mesmo material, mas que seja uma outra montagem, tenha uma outra pegada, ainda mais para manter o interesse, né? Que as pessoas que já estão vendo os episódios podem pensar assim, o longa-metragem é simplesmente a junção desses episódios. Eu já vi, não quero ver o longa. Então, também é um desafio para a gente, depois que fizer os, 10, tomara que seja menos possível, mas 10 episódios, ou 8, que seja, como depois a gente rever esse material e pensar um novo filme com o mesmo material, né? Fazer um longa-metragem para cinema, que é um tempo menor, por exemplo. Esses 4 episódios já tem 90 minutos, já seria um longa-metragem. E se isso continuar durante muito tempo, a gente pode chegar aí, a 4, 5 horas de material editado, e o longa, teoricamente, vai ter no máximo 2, talvez, né? Então, como rever esse material depois e fazer uma coisa diferente também, para as mesmas pessoas que já viram os episódios também queiram ver o longa, né? Então, é um desafio que a gente vai ter que pensar aí e construir isso junto, né? Eu acho isso interessante. Estava pensando nisso ontem e debatendo aqui sobre esse assunto. Sobre o que o Escorel falou, é interessante também, é que assim, a gente não tem nenhum controle do que essas pessoas estão filmando, sabe? Inclusive, eu fico muito excitado assim, quando chega um vídeo novo pelo meu WhatsApp, eu quero logo ver, assim, eu fico curioso para saber o que eles estão oferecendo para a gente, né? O que eles estão enviando para a gente, o que eles pensaram de novidade para falar sobre o seu dia a dia, sobre os assuntos. Então, eu até também acho que isso denota também não é uma codireção, mas uma criação conjunta, né? Eles também, eu estava conversando ontem com o Elbio sobre essa questão, né? Ele ficou muito entusiasmado e, ao mesmo tempo, muito surpreso das pessoas estarem querendo ver essas imagens tão simples da vida dele, que ele sempre filmou, brincando e mandava para alguns amigos, como isso se tornou algo interessante. Ele acha que a vida dele é muito simples para virar um filme, né? E ele mandou ontem um vídeo muito bonito com umas luzes atrás assim da janela dele. Falei, pô, a fotografia tá genial, você já tá virando um fotógrafo já, profissional. Aí ele, que isso, Cavi, como pode? É só um vídeo banal. Eu tô muito... É interessante essa coisa do coautor, né? Esse vídeo tem uma colaboração, né? Eles se filmam e mandam pra gente, né? Então eles decidem o que eles querem mostrar também, e a gente recebe isso e também decide o que a gente quer mostrar também do que eles mandaram. Então, essa relação de coautoriedade, eu acho também interessante nesse filme. Falo muito. Aproveitar aqui, as pessoas estão participando. O Arthur Sbrage, ele é um primo distante meu, compartilha o sobrenome, ele disse que estudou com você na faculdade, mandou um salve. Fernando Nunes e o Carlos Alberto Matos, que nos acompanha, que honra, jogou uma pergunta para vocês, para você e para o Bebeto. Ele disse o seguinte:
ele imagina que muito material tem ficado de fora da montagem desses episódios. E se o longa poderia incorporar, digamos assim, essas sobras de material. Fala aí, Bebeto. Não, a primeira coisa, é só um detalhe. A gente já tem 100 minutos editado e não 90, 30, 30, 20, 20. Segunda coisa, o tamanho do longa. Eu pensei no Estado Novo do Escorel, por exemplo, né? E em outros filmes. Eu acho que essa questão do tamanho do longa, ele depende da maior potência que um dado tempo terá para os nossos objetivos e conceitos do filme. Então, não sei, para mim está em aberto, né? Quer dizer, eu estou aqui conversando sobre esse assunto agora, pela primeira vez com o Davi, inclusive, né? Eu acho que, não sei, eu já estive pensando, pode ser um filme, os meus longa-metragens, os meus documentários de longa-metragem têm entre 70 e, no máximo, 80 e poucos minutos, né? Mas esse pode ser um filme que, se a gente conseguir fazer uma nova edição com esse material, é claro que muita coisa, muitas sequências a gente vai aproveitar, mas se a gente conseguir construir uma nova narrativa que daqui a 4, 5 meses, que vai ser o momento que provavelmente que eu imagino que a gente estará fazendo longa, que seja potente, mas tenha que ter 2 horas e 20, não vejo problema. Mas isso é só uma pequena questão, assim, né? Vou comentar, antes de falar do Carlinhos, falar rapidamente sobre algumas coisas que o Escorel falou. Poucos docs não chegam atrasados, e o de vocês é uma exceção. O que é um grande desafio para a gente é que ele não está chegando atrasado e ele não é jornalismo. E a gente deve isso muito à Paty, não só à Paty, a Raquel, ao nosso montador, o Wellington Anjos, as nossas conversas. Esse é um grande desafio. O Amaury, que é o rapaz do Santa Marta, os primeiros filmes que ele mandou para a gente, ele saía pela rua apontando a câmera para o supermercado, onde ele ia, e comentando. Aí teve em 2 momentos nesse primeiro filme que ele entrevista 2 moradores de rua. A minha primeira reação foi chegar a dizer para mim mesmo: isso é jornalismo, isso não sei, vou falar com o Amaury, entendeu? Só que a gente viu que os realizadores, como o Cavi falou, cada um tem uma faixa, um estilo, uma linguagem. E o nosso desafio vai ser equilibrar isso daí e estruturar isso daí. E aí eu deixei, né? O Amaury eu falo um pouco mais, eu deixei e, ao mesmo tempo, sempre que podia, dava um toque de uma coisa ou outra e tal. A gente está dirigindo à distância, mas isso é uma outra questão. A questão do conceito elástico que você falou, Eduardo, até para questionar a ideia de quarentena, mas tem muita gente, o Amaury e o Elbio Sain, realmente a ideia é elástica. E eu não sei se o pessoal conhece, que está nos ouvindo, e você, Juca e Piero, o Santa Marta é uma comunidade favelada que fica no bairro de Botafogo, que ela é totalmente íngreme, é uma loucura arquitetônica aquilo, né? Ela é totalmente íngreme. E os becos, sem nenhum exagero, sem estar forçando a expressão, tem vários, a maioria dos becos, que a distância entre uma casa e outra é 1,5 metro, quando muito 2 metros, entendeu? E eu estou fazendo já 2 meses, eu pensei, aí criei um grupo de apoiadores do asfalto, que é como a gente chama o pessoal aqui que não mora na favela, uma ação social. Então, eu tenho tido informações sobre o Santa Marta. E é impossível ficar em casa, como é possível para a gente, né? Por quê? Primeiro porque aqui, na minha casa, onde eu estou, eu faço a compra pela internet e os caras trazem. Eu, se não ligo para a padaria, o cara traz. Mas na favela, e sobretudo numa comunidade como Santa Marta, ninguém leva nada, não sobe. Então, as pessoas necessariamente são obrigadas a descer para ir ao banco, são obrigadas a descer porque não tem cartão, vão lá e tiram um dinheirinho, são obrigadas a ir no supermercado, entendeu? E é o que o Escorel falou, o Elbio não, ele mora em São Gonçalo, que
é mais uma comunidade de periferia, ele sai na rua vazia e vai, né? Então, realmente o conceito é elástico e a gente perde o controle, né? Aconteceu uma coisa interessante com relação ao Amaury. Terça-feira passada, eu liguei para ele e a gente conversou e ele falou, eu perguntei, vem cá, porque, como eu disse, eu tenho acompanhado. Então, há um mês atrás não tinha nenhum caso, nenhuma notificação no Santa Marta. E eu soube por amigos que estão nesse outro projeto social que o corona tinha explodido na comunidade. Então, eu cheguei para a Amaury, você não conhece alguém que você pudesse pedir para o cara que esteja, ou familiar de alguém que esteja, e você pedir para ele te mandar o vídeo, você me encaminha? Ou seja, fazer com alguém, ou alguém de alguma família, ou alguém que esteja já com corona, porque eu sei que a coisa eclodiu aí dentro, né? Agora, não, cara, não vai sair. Aí entra outra questão, se todo documentarista, né, tem na questão ética uma das questões centrais, nesse caso mais ainda por conta das circunstâncias. Eu falei para ele, Amaury, mas não sai, cara. Vai na laje e grava, vai na tua janela e grava, mas não sai mais do que você precisa sair. 2 dias depois, na quinta-feira, eu liguei para ele me falou, Bebeto, peguei. Tive tosse, muita tosse, tive febre, mas estou bem já, né? Então, essa questão, Escorel, das condições de segurança, porque nessa direção à distância, como o Cavy falou, a gente troca, e foi mudando, a gente começou pedindo só para gravar no horizontal e mandar imediatamente pelo Zap. Só que, na medida em que a coisa foi avançando, na medida em que a gente foi pegando intimidade, na medida, como o Cavy falou, que as pessoas vão se adaptando, o primeiro filme é um filme que fala da angústia de ter que reinventar a rotina. O segundo, a parte 2, fala da questão financeira, como é que eu vou sobreviver, né? A terceira fala, o corona chegou, e essa quarta já é sobre a morte, né? Não é à toa que tem aquela abertura, né? Então, a gente foi sofisticando a nossa direção à distância, entendeu? Inclusive, tem uma coisa interessante do longa, que a gente recebe mensagens escritas e verbais pelo Zap deles, interessantíssimo. Aquilo que a Cavy falou, tinha uma menina que está nesse primeiro filme, que ela desistiu. Ela desistiu porque falou, pô, eu estou expondo demais minha depressão e, além disso, recebi um convite para fazer um filme sobre o mesmo assunto, só que com cachê. Ela disse isso para o Cavy. Então, a gente pensou, no longa, não só minhas conversas com o Cavy, como as conversas com os personagens, de a gente usar isso daí. Não é isso, Cavy? A gente tem coisas do Arco da Velha, né? Como o Elbe dizendo isso que você falou, que eu estou fascinado. Como é que essa coisa que eu gravava, como é que isso que eu achava que não valia nada, as pessoas estão fazendo crítica, estão elogiando, estão gostando, todo mundo comentando, já apareceu na Globo News. Então, existe um miolo que é um intertítulo, um subtexto, um background do que está acontecendo, que a gente pretende, vamos ver, porque às vezes a gente pretende e não consegue, né? Botar no longa, ser uma das novidades do longa, trazer mais um conceito para esse filme, que já tem compartilhamento, processo e uma produção totalmente radical, no sentido de não haver nenhum encontro presencial, de trazer uma transparência, né? Bom, é isso, é muita coisa para falar. Não, foi fantástico. Diga, Cavy. Só complementando o que o Beto falou, o Elbe falou uma coisa que me impactou muito. Ele falou assim, cara, provavelmente eu só apareceria na Globo News se eu fosse sendo preso ou fazendo alguma merda, alguma besteira. Eu estou aparecendo na Globo News falando da minha vida, falando do meu dia a dia. Isso causou para ele um espanto e, ao mesmo tempo, ali, nesse momento, ele começa a perceber como que o que ele está falando ali pode ecoar para as pessoas, né? Como ele está realmente sendo visto. E eu acho que isso até, de uma certa forma, pode mudar. A partir daí, o jeito dele se filmar, ou ele pensar melhor o que ele está falando, está fazendo. Porque ali ele teve noção
onde o filme pode chegar, ou as pessoas que podem alcançar aquele relato dele, que para ele inicialmente não ia dar em nada, entendeu? Então, achei interessante ele falar isso assim, e ao mesmo tempo ele se empolgou. Ele começou a ver que ele podia ser ouvido, né? As coisas que ele está falando realmente podiam ecoar na cabeça das pessoas. Assim. A gente tem material para fazer um longa sobre o Elbio, não é isso, Cavi? A gente tem material para fazer um longa. Ele se filma, ele manda 4 filmes. O Elbio tinha desistido do filme, ele fez o primeiro episódio, aí desistiu do filme, ele some no segundo, e aí eu tive quando eu estava montando o terceiro, eu falei, cara, vou ligar para o Elbio, vou ver se ele topa voltar, pelo menos com áudio. Ele se incomodava muito em ver a imagem dele ali, ele se achava feio, não sei o quê, mas ele não gostava muito de como ele aparecia no vídeo 1. Então, no 2 ele sai, e aí eu resolvo ligar para ele e falo, pô, Elbio, não quer pelo menos mandar uns áudios? De repente não precisa se filmar, não aparece no vídeo. E aí ele volta, e aí acontece desse terceiro, começa a ter uma mídia divulgando o filme, né, na Globo News, as pessoas falando, matéria, saiu na ONU, que ele ficou muito impactado também. Caraca, estão falando de mim na ONU, no site da ONU. Isso, de uma certa forma, fez ele se voltar a querer participar do filme. E agora, nesse 4, ele mandou, 30 vídeos. A gente teve que escolher, porque tinha muita coisa dele. Ele realmente passou a encarar o filme como uma coisa importante para ele. E ele está trabalhando nisso diariamente para o filme. Eu acho isso muito legal. Piero, qual foi a pergunta que o Carlinhos fez para a gente responder alguma coisa? O Carlinhos perguntou, eu acho que você meio que já acabou falando, ele perguntou das sobras, né, do material que vocês não incorporaram nos curtas, né, que vocês podem incorporar no longo, mas acho que você já comentou das conversas. Não, a gente, só respondendo diretamente a ele, Carlinhos, certamente a gente vai, como eu falei, o Elbio tem muito mais material do que a gente tem colocado nos filmes, né? Mas os outros personagens também. Então, a gente vai usar esse material. O nosso desafio vai ser como usar esse material de uma forma diferente do material que já foi usado, né? Só ainda a respeito do Elbio, uma coisinha, que eu acho muito interessante no Elbio, considerando o que o Cavi falou e acrescentando só uma coisinha aqui, é que, inclusive, o trecho que você selecionou, Piero, ele fala da coisa que eu vivo trancado, não sei o quê, né? É impressionante como o Elbio, isso que o Cavi falou, eu acho que pode se resumir na ideia de alguém, e é característico do grupo social dele, que é invisível na nossa sociedade, está se tornando visível. Então, ele está usando o confinamento para se desconfinar. Ele está se desconfinando através do filme e através dessa situação de pandemia, de quarentena, entendeu? E uma última coisa a respeito de direção à distância e tal, eu estava pensando aqui, o que eu mais tenho aprendido com essa direção à distância, é que a gente tem que ser, e a gente tem procurado ser, um parceiro desconfiado do real. Muitos documentaristas encaram o real como jornalista, basicamente, até porque o esquema da hard news, o tempo e a realidade é o patrão. Para o documentarista, eu acho que o tempo e a realidade têm que ser parceiro, mas tem que ser um parceiro desconfiado. Então, eu acho que a direção à distância ela se pauta nesse princípio, seja parceiro da realidade, mas desconfie. Eu notei que o Escorel deu um sorriso ali. Eu queria, então, aproveitar essa ideia do documentarista como alguém que desconfia da realidade. Eu queria jogar para o Escorel e para o Juca, porque eu já perguntei mais ou menos isso para eles, né, quando a gente conversou no início do ano, mas eu queria saber, então, primeiro do Escorel e depois do Juca, como que vocês enxergam essa realidade que nos é posta hoje em dia, e principalmente do aspecto dessa guerra de narrativas que a gente encontra, né? Ou seja, a gente tem uma narrativa apoiada na ciência, a gente tem uma narrativa apoiada, sei lá em quê, né? Na ignorância, vai resumindo, mas como que vocês enxergam essa questão que o Bebeto acabou de colocar, né? De desconfiar da realidade, porque desconfiar da realidade pode ser uma loucura também, né? Que é o caso do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, né?
Ele é uma pessoa que desconfia da realidade, mas ele está indo para o lado da loucura, né? Então, como que o Não, documentarista fica nisso? ele nega a realidade. Pois é. Ele desconfia, mas depois ele já nega na sequência. Mas como é que vocês enxergam, Escorel e Juca, essa questão? Vou tentar aqui, Piero. Eu acho que eu diria assim que a nossa tarefa é tentar decifrar a realidade. Quer dizer, e no tentar decifrar vai uma certa desconfiança, uma certa dúvida, uma série de processos e maneiras de tentar entender algo que está muito além de nós, né? É muito maior do que nós. Precisaria pensar um pouco nisso. Enquanto eu penso, eu vou comentar duas coisas que vocês falaram aí. Uma, rapidamente, uma em relação à duração. A duração dos filmes, né? Como o Bebeto citou, eu acho que mais do que 90 minutos é uma falta de cortesia com o espectador. Digamos, 100 minutos ainda está numa margem tolerável. Então, eu não recomendo seguir o meu exemplo. Não vou entrar aqui nas razões que me levaram a fazer o Estado Novo, como ele foi feito e com a duração que foi feito, mas diria só que, para me justificar, que desde o início o projeto era de uma série para a televisão, não estava previsto exibir em cinema, uma série de 4, 5 capítulos de 50 minutos. Depois, circunstâncias de produção nos levaram, e que eu, inclusive, não reclamo delas, não, eu fico satisfeito. Mas eu acho que também que a gente não deve vestir uma camisa de força nesse sentido da duração, e acho que vocês têm que, se eu puder dar algo assim, uma opinião, não deveriam fixar de antemão uma duração. Aí voltando para a questão do decifrar, né? Por mais que vocês já estejam lidando com esse material e conhecendo esse material, na hora que sentar de fato para editar o longa-metragem, recomeça esse processo de descobrir o que tem, o que há ali naquele registro de mais interessante, de mais permanente, etc. Mas isso é assunto para uma longa conversa. O único outro ponto que eu queria comentar rapidamente, que vocês comentaram, mas eu queria assim enfatizar uma particularidade desse projeto de vocês, é o fato de que ele não é um documentário para satisfazer o Bebeto Abrantes e o Cavi Borges na sua curiosidade por algum assunto, ou pelo menos não é apenas isso. Ele é um projeto que me parece importantíssimo para quem está participando dele. Quer dizer, os vossos chamados personagens podem ter resistências, podem não querer mais continuar e tal, mas acredito que para eles a experiência, estando em quarentena, que vocês, a possibilidade que vocês propuseram, a experiência que eles estão tendo, eu só posso imaginar que seja uma experiência que, primeiro, vai ajudá-los muito a atravessar essa tempestade e, segundo, vai ser importante e para lembrarem para o resto da vida. Isso não é comum. O documentarista, em geral, se aproveita da realidade dos outros e de acordo com os seus interesses, né? Então, e às vezes depois nem tem relação nenhuma com seus personagens, nunca mais vê o seu personagem, não tem notícias dele. Quer dizer, há no documentário um aspecto muito incômodo, né, de uma certa forma de oportunismo, né, em relação às pessoas que participam. Desconfiar é sempre bom, né, Bebeto? Sempre recomendável, né? Quer dizer, é preciso, diante de alguma coisa, você
pôr em dúvida sempre é bom, né? Então, eu acho que eu posso passar a palavra para a Chapada Diamantina. Pronto, pronto. Maravilha. Não, eu acho interessante essa discussão do real, né? E essa coisa de desconfiar. Então, acho que se a gente desconfia do real, é porque a gente sabe que o real é uma performance. Ou seja, né? Então, se o documentarista ele está desconfiando de uma realidade que está posta ali à frente dele, ele sabe que há sempre um risco daquilo ser performado, de ser sempre o risco de que aquilo seja uma ideia de um real que não é propriamente o real, né? Então, assim, primeiro, acho que não vai dar tempo da gente discutir o real do ponto de vista histórico-filosófico, né? Mas assim, o real ele é composto das relações sociais que a gente estabelece, das instituições, né, que estão à nossa volta, do vivido, da matéria vivida. Mas também o real é matéria das representações. E aqui nas representações eu incluo as obras de arte, né? Eu incluo os documentários, eu incluo os filmes de ficção, as ideias, as formações discursivas, né, para usar um termo aqui do Michel Foucault. Mas veja, o que o filme me parece interessante, especialmente para esse momento que a gente está vivendo, é uma ideia de isolamento que eu, por exemplo, ainda não tinha pensado. Eu não sei se o Piero e o Escorel vão concordar comigo, mas o fato de que, na verdade, a gente está vivendo um isolamento físico e que não é propriamente um isolamento social, como a imprensa tem tratado, né, incansavelmente aí nas reportagens. Uma vez que há nesse isolamento físico uma sociabilidade. A gente, ainda que esteja afastado fisicamente, a gente está empreendendo uma sociabilidade graças, claro, à internet. Então, a gente vê, por exemplo, sobretudo, acho que no primeiro e no segundo episódio do documentário do Cavido Bebeto, uma moradora da favela, né, que ainda mantém as relações de trabalho, ainda que com distância física. A gente vê o contato das pessoas, dos personagens com seus familiares, ainda que virtualmente, né? Agora, eu, por exemplo, assim, eu sinceramente, e vendo o filme, e eu acho isso bom porque o filme não cai nesse caminho fácil, né, de enxergar de maneira positiva que essa experiência do isolamento físico, e aqui reitero, isolamento físico e não isolamento social, que essa experiência será capaz, por exemplo, de empreender uma transformação na sociedade, como eu tenho ouvido algumas pessoas falarem isso, e tenho lido muitos jornalistas escreverem sobre isso. Então, não me convence essa ideia de que nos tornaremos melhores depois disso tudo. E por isso o filme me parece interessante, porque ele não cai nesse caminho, né? Então, essa desgastada ideia, essa ideia fantasiosa de que uma grande tragédia, um desastre de grandes proporções, é a véspera de um período de bonança, de um melhoramento social da espécie humana, por exemplo. Né? Então, essa semana, por exemplo, eu li um artigo do antropólogo Antônio Risério, que é meu conterrâneo, é baiano, mora lá na ilha de Taparica, e ele fala um pouco disso, né? Que quando ele diz no artigo que as fogueiras da Santa Inquisição que queimaram artistas e pensadores vieram imediatamente depois da peste negra. Stalin e Hitler, por exemplo, vieram depois, são posteriores à gripe espanhola. Então, em nosso caso aqui no Brasil, né, que a gente no início da live falava da pandemia do coronavírus, a gente tem um agravante que é a pandemia que está na presidência da República, né? Então, assim, aqui, ao invés de termos uma comoção social no sentido de uma união de todos os brasileiros, o que esse senhor que está na presidência da República faz é exatamente jogar os brasileiros contra os brasileiros, né? Então, a crise, nesse sentido, ao invés de unir, como ocorre em momentos difíceis, ela provoca, na verdade, uma agudização, né? Ela piora ainda mais essa polarização já existente. Então, nesse sentido, eu acho que o filme ele é sintomático disso, né? Principalmente agora, no último episódio que eu assisti ontem, que eu fiquei muito chocado, assim. Eu confesso a vocês que fiquei muito emocionado com a finalização que vocês escolheram para fechar esse episódio, com aquela performance daquela atriz e com o texto que ela utiliza de uma carta de suicídio, na verdade. Eu vou, então, a pedido, eu queria mostrar, eu postei o link, gente, dos 4 episódios aqui nos comentários, e eu queria mostrar pelo menos o 4º episódio. Eu tinha separado um outro trecho, mas já que o Juca comentou, eu estava na dúvida, até arrepiei aqui, eu vou mostrar o encerramento do 4º episódio, mas antes, enquanto eu coloco no ponto aqui, eu queria só ler alguns comentários das pessoas, né? Se o Bebeto ou o Cavi quiserem responder, fiquem à vontade. A Consuelo Lins, que também participou conosco semana passada, está assistindo, ela lembrou aqui que o falso, né, também foi fundamental no documentário do Orson Welles, o F for Fake, que em português foi traduzido como Verdades e Mentiras, se eu não me engano, e que o Coutinho também trabalha com isso no Jogo de Cena, com essa ideia de que o espectador é o documentarista lembrando o espectador de desconfiar daquilo que está posto para ele, né?
Além disso, o Fabrício Duque está dizendo que tá tudo muito Black Mirror, que o Cavill Bebeto tem um monte de filme para fazer, que dá para fazer um monte de filme, não um longa só. Ele está sugerindo mais de um aqui. A Júlia, ela quer saber... Pô, Júlia, eu também queria, né? Mas não sei se os dois vão responder, né? Para guardar isso para a galera assistir. Mas ela quer saber se vocês vão mostrar, quando a quarentena terminar, as pessoas saindo de casa, né? E, por último, a Renata Matos, também uma dúvida técnica, que ela quer saber em relação aos direitos de imagem das pessoas, né? Como que vocês têm feito em relação a isso. Enquanto vocês vão respondendo tudo isso que eu joguei aqui, eu vou colocar no ponto aqui, porque eu queria, para a gente encerrar essa live, mostrar, então, essa sequência final que o Juca falou do 4º episódio. Quem quer, Bebeto, Cavill? Vai lá, qual dos Cavill, dois vai lá, quer? Responder as questões técnicas aí, né? Então, essa questão de direitos de imagens realmente é uma coisa que a gente tem que ver mesmo. Logo depois que passar isso, porque é possível de algum dos personagens não quererem mais estar no filme, então acho que ter esses direitos aí é fundamental. A gente ainda não viu essa parte, temos que começar a pensar nisso. Apesar de todas essas pessoas serem pessoas conhecidas, pessoas amigas, próximas, então acho que dificilmente vai ter alguém que vai se rebelar e proibir, mas temos que pegar essas autorizações sim. Sobre fazer vários filmes, com certeza não vai rolar, deve ser um filme para cinema. Eu visualizo também esse projeto como esses episódios vai acabar virando uma série também, né? Então tem essa possibilidade de série e filme, né? E como eu também sou um distribuidor, eu vejo também a possibilidade da série passar na TV e o filme passar no cinema e ampliar o público, né, do filme, porque a gente sabe que muita gente que vê no cinema não vai ver na TV, e gente que vai ver na TV não vai ver no cinema também. Então, acho que pensar essa possibilidade dupla e transmídia aí, e alcançar mais pessoas é uma coisa que eu sempre penso nos meus projetos. O Carlinhos perguntou... acho que são essas duas perguntas. O Carlinhos falou sobre material não aproveitado, né? Provavelmente o longa vai ter muita coisa que não entrou no curta. E o longa, a gente ontem já teve essa discussão com o Bebeto, né, da gente virar personagem também no longa, pegar nossos debates, nossas discussões. E essa questão também que alguém levantou aí do possível encontro no final, né? Eu tinha pensado sobre isso, fazer um evento. Quando a gente for lançar o filme no cinema, por exemplo, ou fazer uma sessão, eu gosto de fazer cineclubes, encontros lá no Estação Botafogo. De repente, esse dia, nessa exibição, botar todo mundo ali para se encontrar e talvez filmar isso e aí usar isso talvez num outro episódio ou mesmo finalizando o longa, que vai mudar, né? Vai ter o que vai ser exibido e depois vai ter esse encontro. Talvez a gente possa filmar e marcar esse momento, né? De final feliz, talvez, né? Esse encontro dessas pessoas, esse abraço real, né? Não virtual, como a Regina Miranda fala no episódio, né? Vou falar em abraço, então, eu vou mostrar a cena e antes eu vou fazer o contrário, eu vou mostrar a cena primeiro e aí nas considerações finais eu queria colocar uma provocação que o Scorel fez no texto dele, na Piauí, mas aí eu faço depois do trecho. Então vamos mostrar, o link já está aqui nos comentários, viu, gente? Quem quiser assistir. É a sequência final aqui da parte 4 do Me Cuidem-se. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela certa dessa vez, para não fazer nenhuma coisa errada aqui. Pronto, vamos lá. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos, como tudo agora. Eu tenho a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como esse, com esse tipo de gente. Cuidem das crianças de hoje. Eu te entendo. Eu
Te entendo. Os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Dança na corda bamba de sombrinha, que em cada passo dessa linha pode se machucar. Asa a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Pois é, que pesado isso, né, gente? E eu queria aproveitar, eu vou jogar primeiro para o Bebeto e para o Cavi, depois para você, Juca e Escorel, mas me parece que aqui tem uma questão muito importante. A atriz, ela faz uma junção da carta de despedida do Miliaccio e do vídeo que o Lima Duarte fez em resposta ao Miliaccio e aproveita ali também uma outra personagem cantando o Bêbado e a Equilibrista, né? Então, é uma junção ali de vários fragmentos de episódios que ocorreram ali, basicamente na mesma semana, inclusive a morte do Aldir Blanc, que a gente já tinha até comentado aqui, se eu não me engano. Então, aqui há evidentemente uma construção. Eu queria saber de vocês se isso partiu dela, se isso partiu de vocês, porque isso me remete a uma questão que o Escorel coloca no texto e a provocação que eu tinha falado, porque o Bebeto ele cita uma entrevista do Glauber em relação à questão do cinema primitivo, do cinema liberto, né, do cinema, digamos assim, não preso às amarras das convenções cinematográficas. E aqui nessa sequência, que é uma sequência para mim muito bonita, muito impactante, a gente tem justamente o contrário disso, né? Então, o Escorel comentou no início da nossa live, eu acho que essa sequência representa bem isso, né? A mudança narrativa que ocorre entre o primeiro episódio e esse quarto, que por enquanto é o último, é na maneira em que os próprios personagens começam a perceber a potencialidade que o cinema tem. Ou seja, eu tento me colocar dentro da cabeça daquelas pessoas e elas pensando assim, nossa, eu posso construir uma performance, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então eu queria que vocês falassem um pouco especificamente dessa sequência e como que vocês têm percebido isso dentro dos seus próprios personagens. Bom, vou Vou tentar responder aqui ao Piero e a todos, né? Esse depoimento do Glauber, que quando eu conversei com o Eduardo, eu confesso aqui que dei uma fabulada, né? Eu acrescentei um ponto a esse conto. E o Eduardo, como extraordinário documentarista, homem de cinema, ele desconfiou de mim. Ele falou, Bebeto, mas será que foi isso mesmo que ele falou? E eu falei, talvez não, porque eu canso de fazer isso, eu canso de ler uma coisa que me toca profundamente, e aí eu repito e muitas vezes acrescento coisas, sem nenhuma má intenção, porque eu acho que é assim que a nave vai mesmo, né? E eu procurei o livro, consegui, o livro está na minha casa, que eu estou vivendo um segundo momento de quarentena na casa da minha ex-mulher, junto com meus filhos. Consegui fazer com que o cara que está lá na minha casa localizasse o livro na estante e botasse dentro de um Uber, e eu peguei o livro, porque a versão que o Escorel tinha era a original, de 72, e a minha era de 82. Então, ele não conseguia achar, nem podia achar é um livro do Torquato Neto, chamado Os Últimos Dias de Paupéria. Ele não podia achar porque a minha versão de 82 é ampliada, e esse artigo, essa coluna, só estava na ampliada. Aí, quando eu fui ler, eu vi que, realmente eu fabulei, porque o que eu disse para o Escorel é que o Glauber dizia que a montagem
é algo racional e que, com isso, ela tira a crueza e o instinto da imagem. Não sei como eu cheguei nisso. O Eduardo acha que eu não fui de todo incorreto ao falar do... É apenas minha visão de primitivo, vai ver que tem isso de crueza e instinto, né? Mas eu fiquei muito impressionado com isso e cá para nós, gente, a gente está vivendo um momento de uma bizarrice, um momento da humanidade, não é nem eu, minha família e vocês, é um momento bizarro da humanidade que acontece a cada século uma ou outras vezes, né? Receio que, a partir do século que a gente está, isso possa, por uma série de motivos, acontecer com mais frequência. Espero que não, né? E, na verdade, eu tenho me sentido assim, tudo que eu aprendi em termos de linguagem cinematográfica, primeiro que eu tenho alguma consciência que, historicamente, isso foi mudando, né? Os estilos, as estratégias de abordagem. Quando que nós poderíamos imaginar, há 25 anos atrás, 20 ou certamente 30 anos atrás, a TV Globo colocar no Jornal Nacional uma imagem sem foco, ou uma imagem vertical. No dia seguinte, o editor não precisaria nem voltar, ele estaria despedido, entendeu? Então, eu acho que o celular e outras tecnologias que deram um acesso a mais gente para filmar e tal, isso foi criando uma outra estética. Assim, quando a gente diz... da mesma forma, quando a gente diz esse filme ele é radicalmente feito sem nenhum encontro presencial, entre a equipe e os personagens. É claro que eu e todos vocês já tínhamos feito filmes em que, numa dada parte da produção, numa determinada fase da produção, em que a coisa era feita virtualmente. Eu cansei de fazer isso na edição, mesmo na fase de pesquisa e tal. Só que existe uma circunstância bizarra e única que fez com que isso se tornasse uma regra, uma prisão, como o Coutinho falava, necessária. E aí a gente tem que ser fiel a isso aí, por necessidade, e dentro disso conseguir se mexer, extrapolar, inventar, recriar coisas que potencializem essa limitação e não tornem essa limitação um elemento limitador do seu trabalho, né? Então, o que eu estou disposto a fazer, e tenho conversado com o Cavi, radicalizar a quebra de alguns paradigmas de montagem, por exemplo, né? Já que, como o Cavi já falou, em termos de autoria, os personagens... Eu não sei se vocês repararam, o Amaury diz, eu sou muito tímido, não tinha aparecido, eu sou personagem, estou com Covid, eu sou muito tímido, não tinha aparecido, que eu era meio um documentarista. Eu já tive conversa com o Amaury, em que eu falei assim, Amaury, é claro que você tem uma autoria aí, você está filmando, as imagens são vocês que estão filmando, mas você é personagem, cara. Entende? Eu lembrei isso a ele, né? Ele tem essa posição dúbia, ele é personagem e autor ao mesmo tempo. Eu e o Cavi só somos autores, né? Então, tem certos paradigmas como isso, quando o cara vai lá e desliga. O Elby faz muito isso, né? E faz de uma forma que eu, por exemplo, tentei fazer aqui e saiu errado, mas ele faz certinho, ele vai lá e desliga. A Paty faz isso nesse filme, quando tem uma cena dela que tem um parabéns e ela abre e fecha acho que aquilo, não sei o que é, Cavi, do banheiro, deve ser a portinha, a janelinha do espelho, né? Então, eu acho que, nesses tempos, a gente tem que ter a coragem de se despojar e a atitude extremada de questionar um certo bom gosto e o que é encarado como sofisticação. Não que... Agora,
não é não ter sofisticação, porque tem 2 diretores. Então, essa cena final que você acabou de mostrar foi uma cena que eu e Cavi tivemos... Esse foi o trabalho em que o montador mandou e a gente falou, caramba, teve que fazer 3 ou 4 vezes, além de ele ter faltado luz na casa dele, ele ter perdido 60% do que estava editado. Era para ter sido lançado na quinta-feira, e a gente lançou ontem, né? Mas eu acho que a gente, nesse filme, tem a obrigação, eu tenho o desejo de questionar paradigmas da linguagem cinematográfica. É nesse sentido que eu falei, por uma necessidade que não é só estética, por um desejo que não é só pessoal. É porque a realidade já tem nos imposto, as circunstâncias em que a gente está mergulhado, já tem nos imposto outras coisas que eu não fazia. Até meu último documentário, meu penúltimo documentário, o Cavi também, a gente não fazia, a gente tem sido obrigado. Por exemplo, nesse filme tem uma cena que sai de casa, o Elbio aí bate a porta, o portão, não sei o quê, a câmera treme, mexe. Claro que eu cansei de ver documentário em que tem isso e não tem problema nenhum. Mas há uma radicalização, as coisas estão extremadas, e eu acho que isso tem que estar refletido dentro da linguagem cinematográfica desse trabalho. Como, eu não sei, se eu vou conseguir, se eu e Cavi vamos conseguir, né, Cavi, se a gente vai ter coragem de fazer... tem uma coisa que ficou de fora, que o Elbio ele faz um poema e ele usa um palavrão no meio do poema, né? Ele fala em chupar não sei o quê. Aí a gente já ficou pensando, pô, mas isso daí é meio grosseiro e tal, não sei o quê. A gente não colocou, e isso é uma das coisas que está guardado, que é um poema super bonito, super bonito. Ele está guardado por longa, né? Mas eu não sei se a gente vai colocar, entendeu? Então, não sei se a gente vai ter coragem. O João Cabral tem uma frase que eu adoro, que ele diz, fazer no extremo, onde o risco começa. Eu estou a fim de correr risco. Eu não quero fazer o que eu já sei que sei fazer. E eu e Cavi, a gente tem tido uma identidade, um carinho, e uma amizade, uma identificação, uma escuta. O Cavi tem uma escuta muito grande, né? Eu procuro ter também, né? Um despojamento, uma confiança que talvez a gente consiga praticar esse verso do João Cabral, né? Fazer no extremo onde o risco começa. Não sei. Mas existem outras formas de sofisticação. Imagens amadoras não são sofisticadas, é o que eu costumo dizer, é o que todos nós costumamos dizer. Mas eu acho que a imagem tem que ter poesia, transcendência. E, muitas vezes, ela, se for olhada do ponto de vista de um profissional, ela não só não tem sofisticação, como está errada tecnicamente. Eu estou desconfiando disso hoje, nesse momento, nessa pandemia, nessa quarentena. Oh, fantástico. E Cavi, você também está disposto a correr o risco aí? Pô, o tempo todo, né? Qual filme que a gente faz? Eu faço, por exemplo, filmes que eu não sei se eu vou conseguir terminar, sem dinheiro. Então, a gente está sempre correndo risco, ainda mais nesse cinema que a gente escolheu fazer, mais autoral, assim. O que não é risco? O que não é arriscado, né? E a gente vai com tudo e acredita que vai conseguir terminar o filme, que vai conseguir fazer o filme, que vai conseguir ser visto o filme. E eu acho que isso também é muito legal, assim. Eu fiz um filme que chamava Salto no Vazio, né? Que é uma performance de um artista francês chamado Yves Klein, que ele é uma foto que ele se pula assim da janela, ele faz uma analogia ao artista, né? De soltar sem rede de proteção, sem saber se vai dar certo, se não vai, se vai vender, se não vai, se vai ficar pronto, se não vai. E eu acho que esse filme não foge disso e potencializa isso, né? O artista está sempre correndo risco, está sempre sem rede de proteção e saltando no vazio, né? Vocês entenderam por que eu sublinhei minha afinidade com o Cavi? Eu tinha ido até aqui num certo sentido e ele foi até lá embaixo. Eu cheguei a bater palma aqui. Eu vi, pois aí, na hora que você bateu a palma, eu cortei a imagem aqui, não deu para... Isso não estava combinado, não, gente. Eu não sabia o que ele ia dizer.
O Pois Cavi é. é o nosso grande maestro do risco. Já há muitos anos, né, Há Cavi? muitos anos, é verdade. Com as suas parcerias e com as coisas que você tem feito. É verdade. Eu Então, acho que eu nunca vi uma pessoa com tão pouca idade entrar para a história do cinema brasileiro. Não, tiveram outras, mas ele é muito novo e a importância em termos de produção independente, né, e em termos de cinematografia, é bacana, é muito bacana, muito surpreendente. Mas isso... Então, pois é, depois desse elogio, né, Cavi, eu queria aproveitar, então, para a gente já passou de 1 hora de live, queria agradecer você e agradecer o Bebeto também pela disponibilidade, e eu gostaria de pedir para o Juca e para o Escorel colocarem as considerações finais deles, e principalmente para a gente sublinhar uma palavrinha do título dessa live, né, ação, que eu acho que é uma coisa muito importante que o Escorel evoca ali no artigo dele, que é a gente tentar enfrentar esse período de quarentena sem a gente se render, digamos assim, a um certo ostracismo, aquela coisa da gente ficar ali paralisado com tudo que está acontecendo. E, na medida do possível, né, a gente que trabalha com arte, a gente que trabalha com cultura, tentar não se sentir obrigado a criar nada, mas tentar propor alguma ação, que é, inclusive, a ideia principal desse nosso encontro aqui, né? É um bate-papo, é uma conversa, é o que o Juca falou. Isso faz com que a gente não esteja distante socialmente das pessoas. A gente está distante fisicamente, mas a gente está próximo, a gente está se vendo, a gente está falando. Então, eu queria que Escorel e Juca também fizessem essas considerações aí, senão vai atrasar o almoço aí de todo mundo, né? Eu sei que o Juca já deve estar com fome lá, mas... Eu acho que a conversa foi muito boa. Não há muito mais o que dizer. Eu gostei da ideia do Juca, da sociabilidade apesar da pandemia. Eu acho que se não fosse a pandemia, eu não teria conhecido o Juca, por exemplo. Nós não nos conhecíamos. Eu já o conhecia, assim, né? Não pessoalmente. Pessoalmente não conhecíamos, né? O Piero é que fez essa ponte. Então, são pequenas coisas, né, que vão surgindo e vão criando. E graças ao filme eu encontrei esse artigo do Glauber, que é muito interessante, publicado originalmente numa revista fundada pelo Andy Warhol. E é um artigo ali da época que ele, não sei se é antes ou depois dele lançar um texto chamado Estética do Sonho. Eu até procurei esse trecho nos livros do Glauber. Não sei se foi publicado em outro lugar, a não ser no Torquato Neto. Eu, pelo menos, não encontrei ainda. Andei procurando e não encontrei. Mas, enfim, talvez valesse só a gente anunciar, para encerrar, depois do Juca falar, Piero, você podia anunciar a conversa da semana que vem. Vamos anunciar. Eu vou deixar por último. Deixa o Juca falar primeiro, aí eu anuncio aqui. Se bem que eu compartilhei a minha tela do WhatsApp, se alguém com olhos de lince ali percebeu, eu já estava conversando com o nosso convidado da semana que vem, né, no WhatsApp. Então, finalize aí, Juca. Vamos fazer um suspense mais um pouquinho. Mas, assim, para finalizar, eu queria parabenizar o Bebeto Abrantes, o Cavi Borges, pelo filme, pela iniciativa do filme, e pelo filme em si, pelo que eu vi até agora. E o que eu acho importante que o Me Cuide-se traz é que ele nos mostra um retrato constante de nós mesmos, né? Porque temos mais tempo. O filme mostra que a gente tem mais tempo para pensar nos nossos dramas pessoais, né? E nos nossos traumas, né? Que todo mundo tem. Então, assim, eu vejo também o filme como uma proposta terapêutica dos próprios personagens, né? Quem participa do filme parece utilizá-lo também como um processo terapêutico, né? Seja aquele menino, o garoto que mora com a avó, né? E conta a sua rotina, a atriz que fala das saudades do palco, a outra personagem que a gente já citou aqui, da Patrícia, que faz essas performances para a câmera, que é uma forma de extravasar seus dramas, suas frustrações. Então, eu acho que o filme é isso, é um retrato de nós mesmos em processo constante e que a gente não tem a capacidade agora de saber onde é que ele vai dar, né? Então, nesse sentido, para mim, é um filme necessário e revolucionário em termos de linguagem, até porque, como o Bebeto disse, ele vai trazer, numa certa medida, uma reflexão metalinguística, né?
do próprio fazer cinematográfico. Então, para mim, isso já está valendo. Para mim, isso já é importantíssimo aí. E agradeço aí os dois pela participação. Ó, e tem gente, inclusive, viu, Bebeto e Cavi, mas eu vou colocar só para a gente rir, porque o Fabrício Duque falou que essa live deveria ser a parte 5 do Me Cuide-se. Muito bom. Aí eu até ri aqui no comentário dele. E o Eduardo Cachaça, direto de Lençóis, também falando aqui, ó. Na música também, é só se jogando sem rede de proteção o tempo inteiro. E a Júlia agradecendo aqui, a todos nós aqui, um alento para a alma. Pô, Júlia, eu fico feliz. Esse é o propósito primeiro dos nossos encontros aqui, é, de certa maneira, esquentar o coração de todos vocês. E teve mais gente aqui, Carlos Alberto Matos, conversa maravilhosa, parabéns a todos. Ângela Viana também curtiu a live. Então é isso daí, pessoal. Obrigado pela participação de vocês quatro. Obrigado a todos e todas que nos assistiram. Acho que alguém quer falar aí? Eu rapidinho, Manda. Que o Juca falou, essa dimensão terapêutica, na primeira crítica, primeira parte que o Carlinhos fez, ele diz que é um filme barra terapia, né? Porque tem essa coisa de filme, em processo, não sei o quê. Ele falou que é um filme barra terapia. E tem muito a ver com o que o Carlinhos de Matos, né? Tem muito a ver com o que o Juca falou agora, né? E é uma coisa que não estava nas nossas intenções, mas depois de o Carlinhos falar e você falar, me chama atenção, tem a ver, né? O que o Elbio está fazendo é se tornar visível, né? É se desconfinar, né? E o que a terapia, ou toda a terapia devia fazer, nos desconfinar. Pô, fantástico, fantástico encerramento. Então, falando da nossa próxima live semana que vem, que pela maneira como a gente se caminhou aqui, eu acho que até uma, digamos assim, uma continuidade de pensamento. Semana que vem a gente vai falar sobre a memória no cinema, em especial do filme Sertânia. Teremos o grande Geraldo Sarno batendo um papo aqui com a gente. A gente vai falar do último filme dele e vai discutir a questão da memória no cinema, né, que é um assunto que tanto o Juca quanto o Escorel, além de gostarem, já trabalharam e trabalham constantemente com isso, né? Então, eu acho que é um continuismo a esse nosso bate-papo de hoje, a essa provocação toda que foi essa live. Então, brigadão para todos vocês mais uma vez, a quem nos assistiu. Seguimos aqui em quarentena. Lembrando, adorei o que o Juca falou, não vou mais ficar falando de isolamento social, porque faz sentido, né? Então, continuamos conectados aqui, porém distantes fisicamente, né? Muito obrigado. Pessoal, obrigadão, então. Boa semana para todos e todas. Seguimos na luta, hein? Tchau, Cavi, Juca. Beijo e abraço. Tchau, Eduardo. Tchau, Juca. Tchau, Piero. Muito obrigado. Valeu.